Olá pessoal, tudo bem? Nós havíamos feito o primeiro vídeo e explicando que o tempo do fim, o qual Cristo falou, havia chegado. Eu havia dito, inclusive, também que é bem provável que esses vídeos não fiquem no YouTube, pelo conteúdo deles. Eu tenho a certeza que muitos hão de denunciar esses vídeos, sei que ele vai ser retirado do ar. Por isso, estou gravando aqui no meio do mato, com meu celular, de maneira rústica, tão somente para transmitir a você as verdades que você não vai ouvir dentro de uma igreja, que você não vai ouvir em púlpitos, que você não vai ouvir em canais de pastores, obreiros, missionários, apóstolos, você não vai ouvir, tá? Mas eu tenho certeza que eu não serei o único que está pregando a respeito disso. Isso é certeza absoluta. Talvez na sua rede social eu seja a pessoa que Deus levantou para isso. Mas eu tenho certeza absoluta que vários outros estão se levantando nesse momento. E presta atenção, no primeiro vídeo nós falamos justamente de Cristo dizendo quando o templo seria destruído, falamos dos sinais da volta de Jesus, e agora nós vamos falar do tempo do fim, que é justamente o assunto que lhe interessa. Acredito eu que não vamos conseguir tratar a respeito de tudo nesse vídeo, mas vamos lá, vamos ver o máximo que a gente consegue, tá? Antes de eu fazer a leitura da Bíblia, eu já quero dizer para você o seguinte, considerando a probabilidade desse vídeo não permanecer no ar, copie o link dele, faça download desse vídeo, compartilhe aonde você conseguir dentro das suas redes sociais o quanto antes, tá bom? Para que essa mensagem chegue a todos aqueles que precisam conhecer essa verdade, tá bom? No livro de Mateus, no capítulo 24, agora nós vamos falar um pouquinho a respeito do tempo do fim. E olha o que Jesus disse. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê, entenda. Peraí, antes de tudo. Jesus falou no verso anterior que após se cumprir todas as profecias e os testemunhos a respeito dos sinais da vinda dele, então chegaria o fim. E ao iniciar o fim, Jesus já começa falando assim, olha, portanto, quando vir falar da abominação desoladora, quando virdes a abominação desoladora, de que falou o profeta Daniel, estando no lugar santo, quem lê entenda, presta atenção. Aqui Jesus está abrindo um leque enorme a respeito do tempo do fim. Ele chama uma pessoa, uma instituição, de abominação desoladora. E ele diz que quem falou a respeito disso foi o profeta Daniel. Vamos ler aonde fala a respeito disso lá no profeta Daniel? Abra sua Bíblia no capítulo 11 do livro de Daniel, a partir do verso 31. Presta atenção, aqui o anjo está dando uma explicação a Daniel de uma visão. E olha o que ele diz. Deles sairão uns braços que irão profanar o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Presta atenção, aqui está dizendo que vai se levantar um poder que vai retirar o sacrifício contínuo, vai se estabelecer como uma fortaleza e dará início à abominação desoladora. É justamente o que Jesus falou. Mas o que seria o sacrifício contínuo, afinal de contas? Você lembra que no santuário terrestre nós tínhamos diariamente 2 sacrifícios. Nós tínhamos um pela manhã e nós tínhamos um pela tarde. Chamava-se esses sacrifícios de sacrifícios contínuos. Ou seja, todo o pecado que a pessoa tivesse, ela iria até o santuário, ou pela manhã ou à tarde, confessava o teu pecado sobre o cordeiro diante do sacerdote, matava o cordeiro e aquele sangue o sacerdote levava para dentro do santuário para fazer remissão do pecado. Esse era o sacrifício contínuo.
Só que houve em um determinado momento que esse sacrifício contínuo foi cessado. E eu falei isso no vídeo anterior. Foi justamente na morte de Cristo. Só que aqui diz que esse poder estaria retirando o sacrifício contínuo. Peraí, que poder é esse? Quando Cristo morre, quais são os poderes que estão envolvidos em toda a trama? Você quer ver? Nós temos o serviço do santuário, ou seja, nós temos sacerdotes e sumos sacerdotes levando Cristo até o poder romano a fim de receber uma condenação. Nós temos fariseus e escribas, que eram um movimento ligado entre povo e santuário, que também se levanta contra Cristo, juntamente com os sacerdotes, levando Cristo até o poder romano. E nós temos, por fim, o próprio poder romano, que recebe as acusações, mesmo tendo um dos seus representantes dizendo assim, olha, eu não achei culpa nesse homem, sabe? Mesmo assim, eles se dão as mãos e agora o santuário e o poder romano se dão as mãos e condenam Cristo à morte. Só que quando nós observamos a história, nós percebemos que essa união entre Roma e o santuário, elas foram ficando mais estreitas com o tempo, até o momento que se deram as mãos. E agora já não conseguia mais se dividir. O poder romano foi exercendo a sua influência em harmonia com o poder do santuário. Após a morte de Cristo, se levanta agora uma nova religião. Até então você tinha a nação de Israel como uma nação, mas também como uma religião. Porque por meio da nação de Israel você tinha acesso ao santuário e por meio do santuário você tinha acesso a Deus. Só que agora, após ter cessado o sacrifício contínuo e ter se levantado Cristo, agora seus discípulos começam a propagar a respeito de Cristo. Eles não falam mais do santuário, agora eles falam de Cristo. Você vai ver os apóstolos falando a respeito desse santuário nas cartas que são aos hebreus, explicando aos povos que sempre seguiram ao santuário, que agora existe uma forma diferente de se achegar a Deus, que era por meio de Cristo, ok? E aí você percebe que o cristianismo, ou seja, uma religião onde Cristo é o centro, começa a surgir. A nação de Israel tinha sua religião e muitos não aceitaram a Cristo. Até hoje, várias religiões não aceitam a Cristo, mesmo essas com braços provenientes da nação de Israel, a qual profetizava acerca do Messias, a vinda do Cristo, o Filho de Deus. Só que note que com o passar do tempo, o Império Romano ele foi se estreitando juntamente com a nação de Israel, até um determinado momento em que os dois se abraçam e agora a cultura do israelita, do santuário, juntamente com a cultura do Estado de Roma, e com a cultura do cristianismo, os três agora se unem. E agora nós temos a criação da Igreja Apostólica Romana. Está percebendo? Formou-se uma igreja ligado aos apóstolos de origem romana. Esses apóstolos de Cristo, referência de igreja ao santuário. Formou-se essa tríplice união. Só que presta atenção, quando nós falamos dessa nova religião, nós temos Cristo nela? Temos. Igreja Apostólica Romana tem Cristo como o Messias, tudo mais. Só que ela também tem a nação de Israel? Tem. A cultura de templo, de localidade, de santuário. Hoje as igrejas se denominam como santuário, mesmo não tendo nenhuma característica do santuário que a Bíblia ensina, mas se chama de santuário. Se chama-se de culto, de adoração. Você tem práticas realizadas na igreja de origem israelita, também com mistura do cristianismo. Mas você tem muito também o que advém da cultura romana. Então você tem introdução de santos, assim como vinha da mitologia grega, não apenas um só Deus, mas muitos deuses, cada um em uma área diferente. Agora a Roma
advém um pouquinho, puxa um pouquinho daquilo que tinha de tradições da Grécia e também são introduzidos. Você tem cultos pagãos que são introduzidos, você tem festas e cerimônias que são invertidas agora dentro desse novo padrão. Você quer ver por que é invertida? Presta atenção. A Bíblia ensina, a nação de Israel tinha a festa da Páscoa, tá? Que era Páscoa, pães sem fermento e as primícias. Era praticamente o final de semana de festa. Após a festa das primícias, contabilizava-se 7 semanas, ou seja, 49 dias, e então teríamos a festa do Pentecostes, no 50º dia. Por isso é Pentecostes. E nessa grande festa você tinha ali uma celebração. Note que com a morte de Cristo, né, da maneira com que aconteceu, Cristo, ele se apresenta como Cordeiro Pascual na quinta, na sexta ele se apresenta como sacrifício, ele morre no domingo, ele se apresenta agora dentro da cerimônia dos pães sem fermentos e das primícias, e você tem 50 dias depois o Pentecoste, quando o Espírito Santo desce e tudo, igualzinho como houve lá. Só que agora, nessa nova religião, você tem uma cerimônia chamada Carnaval, que a Bíblia não fala a respeito disso, é uma festa da carne, literalmente, onde se tem sexo, drogas, prazeres e tudo. E aí você coloca os 49 dias que existia do cristianismo, da nação de Israel, agora se transformou em 40 dias, e você tem a quaresma, e então você tem a Semana Santa. Percebe que bagunçou? Houve uma inversão. E aí agora você percebe que essa nova religião que se formou, ela trouxe o cristianismo para ela trouxe a nação de Israel para ela trouxe o poder político do Estado para ela. Tudo nela, tudo centralizado nela. E agora, conforme nós podemos perceber aqui na Bíblia, eu vou ler para você o que foi dito ao profeta Daniel a respeito de quando se formasse essa tríplice união e esse poder fosse instaurado. Estabelecendo a abominação desoladora. Presta atenção. Aos violadores da aliança, ele, com bajulações, perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará mais forte e fará proezas. Presta atenção. Ao mesmo tempo que se levantou a Igreja Apostólica Romana, muitos dos povos do Senhor se manteram firmes. Mas o que aconteceram com essa oposição daqueles que a igreja chamava de hereges? Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, vão ensinar a verdade, sim, mas eles vão cair pela espada e pelo fogo, pelo exílio e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles, porém, serão ajudados com pequeno socorro. E muitos se ajuntarão a eles com adulação. Alguns dos entendidos cairão para serem provados, e purificados, e embranquecidos até o fim do tempo, porque isso será para o tempo determinado. Presta atenção, com a oposição que se levantou a respeito do levantar da abominação desoladora dessa igreja, aqueles que se opuseram tentaram ensinar o povo, mas foram perseguidos e foram mortos. E aqui é dito que tal opressão continuaria até o fim dos tempos. Quando eu falo isso agora, provavelmente você está lembrando, né, de cruzadas, né, de outras perseguições que a igreja promoveu por séculos. Quando fala que a abominação desoladora buscaria aqueles que quebraram também a aliança e com bajulações traria eles para si, você vê que foi se formando uma união muito poderosa a respeito de como manter o poder por meio de uma igreja. Mas não acaba aqui não, eu quero ler mais um pouquinho. Verso 36 diz assim: este rei fará conforme a sua vontade, e ele se levantará, se engrandecerá sobre todos deuses.
falará coisas espantosas contra o Deus dos deuses e será próspero até que a ira se complete. Porque aquilo que está determinado será feito. Presta atenção. Aqui está dizendo que tudo que esta igreja, que esse movimento se levantar, ele será próspero. Será próspero. Mas que em um determinado momento isso vai cessar. Que Deus fará cessar. Porque o que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas presta atenção. Nós vemos a influência desse poder até os dias de hoje. E Jesus falou que a respeito do tempo do fim, quando, depois que esse poder se levantasse, que era para a gente prestar atenção, lembra? No capítulo 12 de Daniel, fala bem assim, só vou ler o primeiro verso. Neste tempo, presta atenção, esse poder se levantou, ele vai fazer o papel dele, aqui não fala o papel dele, mas em outros trechos da Bíblia fala acerca do papel dele, mas fala assim que quando terminar isso e vier aquilo que está escrito, diz bem assim, ó, nesse tempo vai se levantar Miguel. Quem é Miguel? É o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até nesse tempo. Mas nesse tempo, o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida será liberto. Por que eu li essas palavras de Daniel? Justamente pelo que nós vamos continuar lendo agora em Mateus 24. Então, vamos de novo. Nós fizemos o parênteses que Jesus colocou, eu li as passagens do livro de Daniel e expliquei para você. Agora vamos continuar ouvindo o que Jesus falou a respeito do tempo do fim. Portanto, quando virdes que a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas roupas. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno, nem no sábado. Pois haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, porque aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Prestai atenção, eu vos aviso antecipadamente. Verso 26. Portanto, se vos disserem, olhe, ele está lá no deserto, não saias. Ou, olhe, ele está no interior da casa, não acrediteis. Pois, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Jesus termina dizendo o seguinte, aonde estiver o cadáver, ali juntará os abutres. Presta atenção, esses versos que nós lemos, eu não vou explicar tudo nesse vídeo, até pelo tempo que já está dando. Eu vou fazer outro vídeo explicando isso daqui, e aí sim nós vamos para o profeta Joel, nós vamos para Ezequiel e nós vamos para Apocalipse. Mas presta atenção, aqui Jesus disse igual foi dito lá para o profeta Daniel, falando assim, olha, no fim dos tempos, observe que nos últimos dias haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve e nunca mais haverá.
neste momento, essa abominação desoladora vai se levantar como um rei. Surgirá um rei. E aqui é dito que esse rei terá vários ao seu redor. E ele fará milagres, ele operará sinais, e ele buscará enganar a todos. Você está percebendo? Eu estou dando um pequeno vislumbre daquilo que nós ainda vamos conversar num outro vídeo, e daquilo que está por vir aqui na nossa terra. Um tempo de angústia o qual nunca houve. Aqui é dito que esses falsos cristos, por que falsos cristos? E por que aqui ele falou de falso Cristo e falou também sobre, olha, se disserem que o Cristo está no lugar, não vá, não acredite, porque esse rei que vai se levantar dessa abominação desoladora, ele vai se levantar como alguém que opera sinais, que faz milagres, que vem em nome de Deus, a fim de trazer a paz a uma terra que vive um tempo de angústia, o qual nunca antes houve na história. Quando nós falamos a respeito do que aconteceu nos últimos dias, eu digo para você que isso foi apenas um ensaio, foi apenas um início. Quando eu discutia esses textos bíblicos com algumas classes de teólogos, com algumas pessoas entendidas da Bíblia, muitos diziam assim: Diego, é impossível o diabo unir o povo de uma só vez. E o pânico gerado por esse vírus, o Covid-19 ou coronavírus, como alguns chamam, mostrou que o diabo tem sim em tuas mãos esse poder. Nós vimos por meio de uma questão de saúde pública o levantar de um pânico, de um medo que fez com que pastores, líderes religiosos, pessoas, sacerdotes, seja lá quem for, todos unidos em um só pânico. Pessoas se negando a cumprir a ordem de Cristo, porque quando falaram assim, olha, é toque de recolher, ninguém sai da sua casa. Mas você lembra que Jesus disse assim, ó, ide, pregai o evangelho a todos os povos. O ídio de Jesus não é condicionado a leis humanas. Quando Jesus diz assim, olha, ide nos enfermos, nos cativos, nas viúvas, nos órfãos, nos pobres. Agora você tem uma lei que te proíbe de sair de casa. E parece que você esquece que você já está cumprindo uma lei do teu Salvador. E você ignora essa lei por causa dessa nova lei. E esse fenômeno que aconteceu agora provou que o diabo fez o ensaio que ele precisava. Ele mostrou ao mundo que de fato tem o poder e tem o domínio e vai enganar a muitos a respeito da nossa vida, do nosso bem-estar, da nossa vida comum. E aqui Jesus diz que quando esta pessoa se levantar, muitos buscarão a ele crendo ser ele o Cristo, ser ele o Salvador do universo. Mas Jesus fala assim, olha, não se engane. E aí eu invoco agora o último verso, porque ele fala assim, olha, onde estiver o cadáver, ali estará os abutres. Por que cadáver? Jesus se refere agora ao diabo, um ser que já perdeu a guerra, um morto, um defunto. Jesus refere a ele como um cadáver. E os abutres que estão em volta são seus anjos, são os reis que receberão poder com ele por um determinado tempo. Nós vamos estudar isso no próximo vídeo, lá em Apocalipse. Aqui Jesus resume de uma forma muito simples. Fala assim, olha, no tempo do fim vai se levantar um rei. E ele diz de onde, ele fala assim, olha, dá uma lida lá em Daniel, quando fala de abominação desoladora, para você entender de onde que vem esse rei. E esse rei vai operar sinais, ele vai se apresentar como um salvador do mundo, mas não vos engane, não vos engane. E Jesus fala assim, olha, porque a respeito da ação de Deus, da vinda do seu filho, será como um relâmpago que cruza o céu e todo olho verá. E ele fala assim, olha, mas onde tiver o cadáver, ali estará os abutres, porque o próprio diabo vai se levantar nos próximos dias e vai buscar enganar a todos. Presta atenção, usará a igreja, usará o seu pastor, usará a liderança para fazer com que você creia que você está entre a multidão, será a melhor coisa.
A terra passará ainda por momentos críticos. E um tempo de angústia, o qual nunca houve na terra, há de vir. E eu quero terminar dizendo para você o seguinte. Quando Jesus fala assim, olha, e a respeito daqueles dias, se não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Eu acho tão fantástico quando Jesus fala assim, a respeito daqueles dias, se não fossem, ou se não tivessem sido abreviados, significa que Deus, ao ter o domínio do tempo, do mundo em tuas mãos, ele já viu o que há de acontecer. Dentro, e você vai verificar na Bíblia, que Deus ele sempre age com cronologias perfeitas, sempre com multiplicação do 7, de 12, 24, 70, 3. Deus tem as numerologias que regem o universo, que é fantástico a maneira com que isso funciona. E parece que para esses dias havia também uma cronologia perfeita. Mas aí Deus diz assim, olha, não vai dar para cumprir a cronologia perfeita, nós vamos ter que abreviar esse tempo. E Jesus fala assim, olha, e aquele tempo já foi abreviado. Caso contrário, ninguém se salvaria. Tamanho engano, tamanha angústia, tamanha opressão e perseguição que há de vir sobre a terra. Mas sabe o que eu tenho por segurança? É saber que se Deus abreviou esse tempo, a fim de que eu fosse salvo, significa que eu vou ser guardado desse tempo. Significa que você não precisa temer esse tempo. Haverá sim um tempo de angústia, mas haverá sim também a libertação. Que Deus te abençoe. E olha, eu reforço para você, antes que esse vídeo saia do ar, compartilhe ele, baixe ele, mande para as redes sociais. E eu vou gravar agora o próximo vídeo explicando agora dentro do Apocalipse, Ezequiel, Joel, como que vai ser em detalhes a ação desse rei que há de se levantar, tá bom? Nos encontramos no próximo vídeo. Fique com Deus.